Você vê as famílias estão ali sobrecarregadas mesmo, estão frustradas, por quê? Porque tem acúmulo de tarefa, né? Tarefa da casa, né? Daí lá, cuidado com os filhos, logicamente, com o trabalho, relacionamento com os parceiros. E eu, como um defensor desse novo estilo de vida familiar, né? Onde as pessoas vão conseguir ter mais liberdade, mais autonomia para poder também decidir o que que é importante, né? Ah, cuidar de você, ter os horários, cuidar do seu trabalho. Considero isso qualidade de vida, né? Você poder ter mais controle sobre o que você faz no seu dia a dia, né? Com quem você faz, né? Como que você se relaciona com os outros. O que que você entende, às vezes, de qualidade de vida? O que que passa pela sua cabeça, assim? O que que você imagina conquistar para ter mais paz de espírito, digamos assim, no dia a Uhum. dia, com os É, filhos e tudo. uma coisa é fato, né? Quando a gente tem filhos, assim, a gente muda a nossa vida de tal forma, né, que a gente precisa se organizar mais, né? Uhum. Eu vejo assim, tem que se organizar para te poder ter um equilíbrio e dizer, principalmente nesse sentido de sair do piloto automático, né? Uhum. E dizer, não, eu quero ver os meus filhos crescer. É muito mais desafiador, né? Uhum. É muito mais desafiador porque você tem os filhos, Uma o escolha, né? relacionamento, é uma escolha. É É. os filhos, o relacionamento, mas você tem conta para pagar. As contas não deixam de chegar, né? Não. E até quando você constrói uma rede de apoio daqui a pouco com um custo mais elevado, aí é que você tem que trabalhar para pagar. Mas então, Uhum. assim, né? Qual que é o equilíbrio para cada um? O que, que é qualidade de vida para cada casal, para cada Aham. família? Para mim, né? É o ter tempo, um tempinho para mim durante o dia, sabe? Tipo, assim, o meu dia ideal seria acordar muito cedo, que eu não tenho problema com isso. Só que aí, claro, são todos os desafios, né? O meu neném ainda é pequeno, eu preciso dormir Aham. de noite, né, para poder acordar cedo. Eu ainda não cheguei Sim. nesse estágio. Mas acordar muito cedo e dar uma caminhada, fazer um exercício físico de manhã muito cedo, voltar para casa, acordar, ver os meus filhos acordarem, né? E aí tomar café com eles e sair para trabalhar. Ou então, não, vou decidir que eu vou abrir mão do despertar deles, mas vou estar em casa para almoço, sabe? Aham. Eu já entendi que para mim pode ser um ou outro, e daí estar com a minha filha, ver como ela tá, preparar ela para ir para a escola, levar ela para a escola, Aham. sabe? Sair para trabalhar, ficar tranquila, dar uma atenção nesse meio tempo para o meu bebê, né? E aí ir para o meu trabalho, ter as horas muito específicas, né? Tentar rentabilizar o meu trabalho para eu ter mais tempo com as crianças e mais tempo para mim, né? E buscar a Luísa na escola, sabe? Na verdade, é muito mais desafiador. Quando tu faz essa Uhum. escolha, né? Ele é muito mais desafiador. Mas Sim. aí, como que eu chego num estado de paz de espírito, né? Como foi o que você falou? É estando em paz com a minha escolha, né? Uhum. Assim como a mãe que resolve que vai voltar a viajar para o exterior, né? Como eu fazia, Sim. e montou a rede de apoio tá em paz, eu preciso estar em paz com a escolha de estar mais presente na vida dos meus filhos, Aham. né? E como eu faço isso? Organizando a minha rotina, estando tranquila com as minhas escolhas, estando alinhada com o meu marido, claro, com o meu parceiro, Sim. né? Vendo eles bem, porque geralmente, né, existe essa coisa ingrata, que é lindo e é ingrato, de que se a mãe está bem, geralmente os filhos estão bem, né? Quando a mãe não tá muito legal, os pais em geral, mas a conexão com a mãe ela é muito Sim. forte nessa primeira infância, Sim. né? Quando a mãe não tá bem, pode contar. Ou quando as crianças estão muito agitadas, olha para a mãe e alguma coisa tá acontecendo. Então, Aham. isso nos dá para mim, pelo menos, me dá uma força ainda maior de fazer as minhas escolhas. Porque se eu sei que se eu estiver bem, eles vão estar bem, É. né? Se É. eu estiver feliz, eles também vão estar felizes, né? Então, assim, o que que é a paz de espírito? O que que é estar bem, tá no equilíbrio? É tomar as decisões, fazer as escolhas, né? Tá em paz com elas, se sentindo bem, né? E sentindo que os meus filhos estão acolhidos, estão bem cuidados por mim e pela minha rede de apoio, né? Encontrar Uhum. esse equilíbrio. Uhum. Não, muito legal. E olhe só o nível de consciência que você já chegou, né? Porque para você entender tudo isso daí, você tem que entender o que que é importante para você, o que que é importante para sua casa, para sua família como um todo, quais são as prioridades, né, nesse processo todo. E não é fácil chegar nesse ponto,
né? Não. Até porque depende da forma que a gente está vivendo, né? O que a gente está fazendo. Eu falo, né, no podcast, eu falo ali o looping, né? Casa, trabalho, casa. É muito fácil entrar nesse looping, muito fácil. E muito difícil sair, né? Dependendo da situação que se encontra. Se não existe essa consciência, primeiro, né, da pessoa, né, do indivíduo, e depois no contexto familiar, com quem está junto ali, o marido ou a esposa, fica mais difícil ainda sair, né? Então, se você já entendeu, nossa, olha que legal, eu sei que eu preciso disso, preciso ter esse tempo para mim, eu quero presenciar certas coisas, certos momentos, aí você já consegue ali encaixar o seu dia a dia de uma forma que as coisas aos poucos já vão funcionando e vai fluindo assim de uma forma legal, mas que nem você disse, não é fácil, é uma decisão que muitas vezes vai exigir até mais de você. É uma escolha, mas assim, não quer dizer que é porque a gente escolhe que vai ser mais fácil, né? Exatamente, A gente vai ficar exatamente. em paz com aquilo, mas É. a gente tem que estar sempre lembrando, né? Não, olha, eu escolhi isso. E eu vou te Aham. dizer, hoje tu disse, tu atingiu o nível de consciência, mas assim, eu passei por um processo, sabe? O Uhum. processo de, não, a gente quer, né, sempre fazer diferente, a gente aprende dos nossos pais, a gente honra, a gente agradece, mas a gente busca criar as crianças, né? Porque as crianças são outra geração completamente diferente da Totalmente nossa, né? diferente, totalmente. Totalmente, onde É, tipo, a gente é. baixava as orelhas e Aham. mandava, ia, ninguém questionava nada, e hoje eles questionam tudo, né? Então não existe como a gente usar o mesmo padrão de criação que a gente teve. Uhum. E aí, quando tu faz essa escolha, né, de dizer, não, eu quero estar mais perto dos meus filhos, aí é que vem uma necessidade maior ainda de tu encontrar o equilíbrio. Porque, Uhum. né, no caso, nós tivemos filhos mais tarde, né? Eu tenho a Luísa de 4 anos e o Thiago de 9 meses e eu tenho 42 anos. Então, a gente teve filho um pouco mais tarde, como grande parte A da minha maioria hoje em geração, dia, né? né? Então, a gente tá mais consciente. Eu diria Sim. assim, eu fiz milhares de coisas. Né? Eu viajei para mais de 40 países, eu fui uma adolescente adulta que fiz muita festa, viajei, fiz muita coisa legal, assim, e meu marido também, antes da gente ter filhos. Então, a gente acaba se dedicando muito mais para eles, né? Mas a gente não pode esquecer de nós, sabe? Acho que é um Não. desafio diário, a gente não pode esquecer de nós como indivíduos e nós como relacionamento. Então, eu te diria assim, qual que é o processo que eu tô hoje? Eu já consegui me organizar para trabalhar, preciso cuidar mais de mim e preciso cuidar mais de nós como relacionamento, sabe? Porque, É. assim, a gente sabe que a grande. Quem vem antes? Os pais, né? Sim, Pensando na sim. família, né? Aham. Quem vem antes? É a De quem que a gente tem que hierarquia, né? cuidar? E de quem que a gente tem que cuidar? Os pais estando bem, em harmonia, Sim. se relacionando bem como marido e mulher, automaticamente passam para os filhos algo Uhum. de muito bom, né? Uhum. Mas é essa ginástica diária, né? Porque tem que ficar com os, né? A gente quer ficar com os filhos, a gente precisa trabalhar, a gente Sim. quer ter tempo para nós como indivíduos e como relacionamento. Sim. É. Bicho, não é É. mole, É, que né? nem eu digo, né? Você, família e carreira em equilíbrio. Tá, beleza, legal. Mas que nem você falou. É uma decisão que às vezes vai te exigir mais, mas vai te exigir mais num começo onde você está fazendo essa adaptação. E ninguém falou que a gente precisa mudar tudo de uma vez, porque a evolução é constante. A evolução é Isso. constante, assim como os nossos filhos eles estão crescendo, eles estão mudando. Hoje é uma coisa, daqui 6 meses é outra. Então a gente também Isso. precisa continuar se adaptando continuamente. Isso Então aí. você vai sempre colocar ali alguns pontinhos de melhoras constantes. Eu preciso cuidar mais de mim. Claro que preciso, porque que nem você falou, se o casal, né, se os pais estão se relacionando bem, isso transmite para os filhos. Se os pais estão cuidando da saúde deles, também transmite para os filhos, né? Nós somos, né, o exemplo, né? O exemplo Isso. passa através disso. Não precisa às vezes ficar explicando. Eles estão vendo o que a gente está fazendo, estão Isso aí. vendo como que a gente está se comportando. Então, ter essa consciência de que a gente vai continuar melhorando para sempre, né? E querer essa melhora não quer dizer necessariamente que você tem que mudar tudo de uma vez, mas às vezes um pouco que Uhum. você muda já transforma muita coisa. No Isso caso que nem aí. você disse ali, eu quero caminhar cedo, né? Então, o teu filho fez 9 meses, né? Uhum. Então, 9 meses. Daqui a pouquinho, eu já mudo a questão do sono dele, a questão do mamar dele, já vai Isso. mudar. Aos poucos você já começa a ter
mais tempo para você. A partir do momento que você Uhum. começa a fazer essa caminhada de manhã, já vai mudar muita coisa na sua vida. E na Meu vida Deus, de eu tenho todas. certeza E na vida de absoluta. todos. Então é uma É. mudança e é uma coisa tão pequena, mas que traz uma transformação muito grande. Né? Então, por mais que a gente fique falando, não, sim, é uma decisão, é uma escolha que às vezes vai exigir bastante da gente, exige, mas ao mesmo tempo, né? O que que não exige? A gente se Não, e eu vou te acostuma com dizer, tudo. Alexandre, às vezes a gente faz um, meu Deus, né, meu filho, as mães principalmente, né, meu filho, se eu for caminhar cedo, e se ele acordar, meu Deus, que fim de mundo, gente, tem um pai, né, assim, e às vezes, assim, Exatamente. todas as mudanças que eu tive que fazer ao longo, né, desses 4 anos como mãe, a maioria delas, eles se adaptaram muito mais fácil do que eu imaginava, né, às vezes a limitação tá dentro da cabeça da gente mesmo, né, Totalmente, totalmente. e eu acho que sobre essa questão, né, dessa questão da caminhada, que usando como exemplo, a gente volta ao ponto inicial, são escolhas. Eu escolhi amamentar os meus 2 filhos, né? Uhum, Eu escolhi porque eu sei o quanto é importante para a imunidade deles, para o sim, contato com a mãe, para uma série de coisas. Então, assim, eu me lembro muitas vezes, não, peraí, mas eu tô, vamos dizer assim, adiando algo para mim, mas porque nesse momento é importante, sim, né? E eu uhum, sei que já com 9 meses, se ele acordar e não mamar de manhã, tá tudo bem. Então, assim, é também tu ter a tranquilidade, a paz de espírito de fazer as escolhas uhum, se acalmar para esperar os momentos certos, né? E quando eles uhum, aparecerem, tu ir em paz, fazer tuas coisas, né? Desenvolver tuas atividades. uhum, Porque são escolhas, né? A mãe que escolheu vou dar fórmula, não, decidir por N razões não amamentar, ela vai estar mais livre, mas ao mesmo tempo vai estar tendo que lidar, porque, ai, nossa, se ele ficar doente, então o que, que vai acontecer? Ou então, se eu saí e não fiquei com ele, sabe? Todas as escolhas têm os dois lados, como tudo sim, na vida, né? Então, sim. acho que é isso. É ter essa tranquilidade, né? E não ficar, às vezes, pensando muito lá na frente, né? Isso aí. Tomar as decisões. E o legal disso é que com criança pequena a gente muda o tempo inteiro. A Isso. gente ficou, no caso aqui, em casa, quase 2 anos que a gente não dormia a noite inteira, praticamente. Antes mais tempo, né, com o meu filho mais velho, depois ele começou a dormir, nasceu o mais novo. Daí teve ele teve dermatite atópica bem severa, então ele não dormia. A gente não dormiu por 2 anos. E agora faz o quê? Umas 2 semanas que ele tá dormindo, né? Um mês no máximo aí que ele tá dormindo. Mudou tudo, né? Tá Isso tudo aí. mais fácil. Por quê? Porque as coisas têm o seu tempo. Quer dizer que antes a gente não fazia aquilo que precisava ser feito, né? A gente se esforçava para fazer, se esforçava para cuidar da gente, se esforçava para ter um relacionamento, é, tudo isso. Mas tem sempre as dificuldades, né? Que envolve todo esse processo. Mas daí passa o tempo, as coisas já mudam tudo de novo, né? E Uhum. como é que você se adapta a isso? Né? A questão é assim, se adaptar aos momentos, criar novos processos e buscar realmente encontrar esse equilíbrio, encontrar essa forma de dar aquele passinho a mais a cada dia, conversar às vezes com o marido, esposa, encontrar uma forma de facilitar para todo mundo, para que as coisas fiquem mais Uhum. leves e ter sempre essa consciência de que as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando, mas como Uhum. que a gente pode melhorar, como a gente pode deixar as coisas melhores. Então é um Uhum. pouco esse processo aí que não adianta ficar querendo resolver tudo de uma vez, né? Isso. E dar tempo ao tempo, mas dando um passo de cada vez ali em direção ao que a gente busca, né? É, porque cada fase, né? A fase da privação de sono é extremamente desafiadora, Nossa, para mim, pelo menos, né? mas Daqui a para pouco todo tem. mundo, né? Para É, todo mundo. assim, então, assim, daqui a pouco a gente tem que também ser um pouco mais gentil com a gente mesmo e dizer não, porque Uhum. eu sou feliz se eu caminhar todas as manhãs, mas, cara, se tu não dorme de noite, tu vai acordar 6 como, às 5:30 como. Então, assim, tudo bem, daqui a pouco tu não tá na forma que tu deseja, se sentindo tão motivada como tu gostaria, né? Porque o exercício libera uma série de hormônios e Sim, do bem-estar e tal. Mas tudo bem, né? Vamos ter um pouco de calma, sabe? Eu acho que a paternidade traz isso pra gente, sabe? Uma resiliência, porque se tu não tiver, tu vai sofrer muito mais do que precisa, né?
E a gente sofre É. mesmo assim, mas assim, Sim. né, tendo essa um pouquinho de resiliência, né, e tentar levar mais eu digo, a gente brinca na esportiva, né, às vezes lá em É. casa a gente faz piada, e aí, quantas vezes tu acordou essa noite, né, eu não, daí outro dia caí da cama, a gente quase chorou de tanto rir, porque eu fui me virar para ver a babá eletrônica, e eu me assustei, porque o neném chorou, e eu não sei lá o que aconteceu, que eu estava muito na beirada da cama, fui, né, então a gente ri até hoje disso, porque né? De novo a gente está escolhendo como tu escolhe passar por isso, né? Tu É. escolhe sofrer e brigar com todo mundo. Às vezes a gente briga, acorda no mau humor do cão, né? Mas Ah, geralmente a sim. gente busca, assim, eu e meu marido rir, porque pelo menos a coisa fica mais leve, né? E É. a gente não fica, a coisa não fica tão pesada e a gente, no fundo, lembra do quanto a gente ama os filhos da gente, do quanto a gente quis a nossa família, né? E que Sim. essa é só uma dificuldade, como tu disseste, né? Ai meu Deus, aquela privação de sono, eu nunca mais vou dormir na minha vida. Parece, e de repente, no instalar de dedos, tudo É. muda. A criança É. dorme, a criança quer mamar menos, meu Deus, como é que isso aconteceu? Aí tu olha para trás e diz, ai, que saudade, né? Exatamente, exatamente, São bem os isso. eternos dilemas, né, de ser Aham. pais, né? Mas eu acho que quanto Perfeito. mais a gente conseguir levar com leveza, né? Aham. Não estou dizendo que é fácil, mas levar com leveza, Sim. ser gentil e ir implementando, que nem tu falaste, né? Não precisa mudar tudo de uma vez só. E ter o plano na cabeça, acho que é o mais importante, né? Lógico, Onde lógico. eu quero chegar. Onde eu E quero aos chegar. pouquinhos ir fazendo. Ah, quero caminhar todos os dias. Estou usando sempre o mesmo exemplo. Né? Ah, consegui caminhar 2 vezes na semana. Comemora, foi um começo. Claro. Vai seguindo, não Uhum. desiste, né? E fora todos os outros objetivos que a gente tem como os filhos em si, né? E do trabalho, do relacionamento, enfim. É um mundo novo, né? Que quem está chegando agora na maternidade aí não se assuste, porque É. tudo a gente resolve, né? Tudo tem, Tudo tem uma resolve. saída. É. Exatamente, é. Mas é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer um pouco essa consciência, né, de que é possível sim, aos poucos, a gente conseguir botar mais ordem, né, nisso tudo e conseguir também buscar o equilíbrio no cuidado pessoal, né, o nosso, né, ter o tempo pra gente, o tempo com a família e também conseguir, né, trabalhar, produzir, ser mais tranquilo com relação a isso, ter uma rotina mais organizada, mais leve, mais estruturada. Então, eu falo esse novo estilo de vida familiar, essas novas famílias que estão surgindo, porque realmente é um novo estilo de vida, né? Porque as pessoas estão começando a ter mais mobilidade para trabalhar, tem gente, muita gente já trabalhando de casa, né? Então, buscando essa forma de equilibrar realmente esse contato com os filhos, esse trabalho remoto, esse controle diferente do tempo que as pessoas estão tendo hoje em dia. E é um estilo de vida novo. As pessoas não sabem bem ainda como lidar com isso, porque até pouco tempo atrás não existia isso. Né? Até se É. for pensar, até uns 2, 3 anos atrás aí, o que a gente está vivendo hoje não existia praticamente. A Né? pandemia trouxe isso de Trouxe bom, né? isso, trouxe isso. Então, a gente está aprendendo, né, a viver dessa forma. E isso é ótimo. Eu acho que é uma evolução, que é uma coisa que as pessoas já estavam buscando, porque já estavam insatisfeitas. Então é isso que eu queria trazer assim para as pessoas, né? Entender que existe esse novo estilo de vida e que a gente pode sim ter mais liberdade, né? Ter mais leveza no nosso dia a dia e poder curtir mais também a nossa família, os nossos filhos e a gente.